Aí, pessoal, o Senhor é meu pastor, em nada me faltará. Aí, pessoal, eu só vejo as pessoas aí, tipo assim, eu sou funkeiro, né? Eu gosto de funk e tal, mas também tenho meu coração bom, pessoal. Eu não só penso só no dinheiro, só porque eu quero fazer TikTok, Kawaii, Instagram. Então, pessoal, não vamos corromper só por causa do dinheiro não, pessoal. Deus é tudo maior. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todos os sonhos seus. Então não desiste da sua fé não. Porque nosso pior pesadelo é ver sua mãe passando fome, vendo sua mãe desesperada. Tem coisa pior que isso? Não tem. Então não desista do seu sonho, mas cai pelo amor. E outra, nunca se esqueça de Deus. Entendeu, pessoal? Deus sempre vai continuar te iluminando. Deus abençoe, pessoal.